Os militantes e teóricos de gênero travam atualmente uma enorme briga contra aquilo que eles chamam de a tirania da biologia. Ensinar que o espermatozoide é uma sementinha e o óvulo é uma outra sementinha, e que quando uma sementinha reage com a outra, formando a vida, trata-se, segundo os teóricos de gênero, de reforçar preconceitos. Eles não gostam de nenhuma comparação do ser humano com animais e nem com plantas. Para os teóricos de gênero, a biologia não tem nenhum valor na determinação do comportamento sexual. O homem nasceria neutro e a sociedade é que o converteria no sexo masculino ou no sexo feminino. A biologia, ao reforçar essas evidências tão claras que existem entre o homem e a mulher, ela impediria a construção de um mundo mais justo e mais democrático. É, portanto, necessário desconstruir a biologia e erguer uma nova biologia, segundo os teóricos de gênero, não sexista, uma biologia não homofóbica, uma biologia libertária. Os teóricos de gênero iniciaram essa luta contra a biologia há muito tempo, mas ela tornou-se mais intensa nos últimos anos. Existem dezenas de trabalhos publicados por inúmeros pesquisadores mostrando que o homem e a mulher possuem um cérebro igualzinho até a 8ª a 12ª semana de vida. Entre a 8ª e a 12ª semana de vida, o cérebro masculino fetal começa a sofrer a ação da testosterona. E esses trabalhos mostram que essa ação da testosterona é que irá, no futuro, determinar o comportamento masculino. Esses trabalhos são totalmente ignorados, são rejeitados, esses trabalhos são desqualificados e são tidos como trabalhos de conservadores, trabalhos que não contribuem para uma sociedade mais livre, são trabalhos que reforçam preconceitos, segundo os teóricos de gênero, porque esses trabalhos ignoram, esses trabalhos ignoram o poder da sociedade, o poder da cultura na determinação do comportamento sexual. Os teóricos de gênero, portanto, querem uma releitura da biologia. A neurobiologia, a sociobiologia, a genética comportamental, a psicologia evolutiva, todas essas ciências, para os teóricos de gênero, eles têm um valor muito reduzido e em nada explicam o comportamento sexual. Para eles, o comportamento sexual é completamente determinado pela cultura. Saímos de um determinismo biológico onde o sujeito era obrigado a ter um comportamento sexual condizente com seu sexo anatômico, e caímos num determinismo cultural que nega totalmente a ação da biologia. É óbvio que todas as espécies vivas, sejam as espécies terrestres, marinhas, aquáticas, todas essas espécies
Os machos procuram as fêmeas e as fêmeas procuram os machos. Mas é óbvio, né, que existem exceções. E na espécie humana essas exceções são muito mais numerosas. Como estava falando antes do trabalho desses cientistas, eles mostram que a homossexualidade tem uma causa natural, né? Elas teriam uma ação hormonal, né? Uma ação provocada pelo hormônio. Então não deixa de ser uma prática natural, embora não reproduzida pela maioria, ela seria uma prática natural porque poderia ser determinada biologicamente. É óbvio que nem todas as práticas homossexuais e congêneres são determinadas geneticamente, é óbvio. E principalmente no ser humano, a força do imaginário, né, ele tem uma força extremamente poderosa, né, e isso se entende, né, que a própria natureza, ela impele o macho para a fêmea, principalmente por uma questão de perpetuação da espécie, né? A vida conspira pela vida, a vida tenta de todo jeito se manter, as espécies tentam se sobreviver. E então esse impulso do macho em direção à fêmea e da fêmea em direção ao macho, do ponto de vista darwiniano, é perfeitamente compreensível. Mas também é compreensível que do ponto de vista darwiniano, a sexualidade, por ser uma coisa extremamente necessária, porque é graças a ela que se perpetua a espécie, essa sexualidade ela é também marcada extremamente, principalmente na sexualidade humana, por um imaginário muito grande, porque esse imaginário irá permitir acomodações, né? Irá permitir adaptações, né? Adaptações que não seriam possíveis se a sexualidade não tivesse essa plasticidade. É muito comum o relato de homossexuais dizendo que sempre se sentiram atraídos por pessoas do mesmo sexo. E quando a gente vai escutar os relatos das mães, dos pais, das pessoas que conviveram com essas pessoas, você vai ver que esses relatos também dos pais, das mães e de quem cuidou dessas crianças, já trazem o relato que desde a mais tenra idade eles já apresentavam um comportamento similar, né, ao sexo oposto, né? Eles já tinham um comportamento, poderíamos dizer assim, um comportamento homossexual, né, já nas idades mais precoces. É claro que essas teorias essas ideias são todas combatidas pelos teóricos de gênero, que eles não creem em nada no poder da biologia, então tentam desqualificar a biologia, mas é apenas uma questão de observação. O que importa é que saímos de um determinismo biológico e caímos num determinismo cultural, né? Na qual se nega totalmente a biologia e que se acredita que o indivíduo nasce neutro e qualquer mãe, qualquer pai que cuide, que tenha um filho e tenha prestado atenção no seu filho, irá desmentir essa teoria, porque os comportamentos dos meninos e das meninas são extremamente diferentes desde o período de bebê, né? É só você observar um olhar mais acurado, um olhar mais atento, e você perceberá essas diferenças. Tanto esse olhar do determinismo biológico quanto do determinismo cultural são miragens, sim, miragens ideológicas. Os teóricos de gênero acusam a biologia de ser também ideologia, e eles estão certos. Também o determinismo biológico é uma ideologia também, ela está agregada a uma ideologia, não existe nada na vida que não tenha ideologia, não tenha nada que tenha ideologia. Mas esses determinismos são miragens, né? Essas miragens, elas pequenam, elas instrumentalizam e elas desumanizam o sujeito.